Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Por um Mundo Não Abusivo. O papo de hoje é sério e é um assunto de interesse de todos, ou pelo menos para você que é pai, mãe ou responsável legal de alguma criança e adolescente. Eu estou falando de abuso e maltrato infantil. Infelizmente, nos dias de hoje, se tornou um câncer na nossa sociedade e em épocas de pandemia a situação ficou pior. Mas antes de adentrar no tema, roda a nossa vinheta. Meu nome é Silvina Rios, eu sou advogada brasileira, morando nos Estados Unidos, e eu trouxe para falar sobre esse tema, debater comigo sobre essa situação tão crítica, a minha convidada, Juliana, que ela é responsável pelas redes sociais Não Conta para o Seu Pai, um movimento ativista contra abuso e maltrato infantil, mais precisamente o abuso sexual infantil. Então, Juliana, muito obrigada por você estar participando aqui do canal. Te agradeço pela sua disponibilidade. E antes de mais nada, eu já começo te perguntando: quando, como e por que surgiu essa ideia do seu movimento Não Conta para o Seu Pai? Oi, Silvina. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre isso, porque eu acredito que quanto mais a gente fala, melhor para o mundo todo. E, bem, a minha luta contra isso começou, posso dizer que há mais de 10 anos, desde a época dos tempos de direito, né? Que hoje eu faço psicologia, mas já advoguei, né? Já na minha conclusão de curso, eu falei sobre abuso infantil, desde os tempos que eu trabalhava no Ministério Público, um pouco depois de terminar a faculdade, eu já trabalhava com denúncias de abuso sexual e atendia muita vítima de abuso sexual e comecei a dar palestras sobre isso 4 anos atrás e nunca mais parei. Mas o motivo de eu ser ativista nessa causa é que eu fui vítima de abuso sexual infantil intrafamiliar dos 5 aos 13 anos. Revelei aos 18, basicamente num susto, nem foi planejado, estava conversando com a minha mãe, simplesmente saiu, e ela percebeu muito rápido e me apertou, e acabamos descobrindo meses depois que não só eu, como os meus dois irmãos também éramos os três abusados ao mesmo tempo pela mesma pessoa, e nenhum sabia do outro. Então, a origem, a motivação foi essa. E, bem, já tinha acontecido, né? Eu não tinha mais o que fazer, estava feito, e eu pensava, o que eu posso fazer com isso? Não fazia parte de mim, não era possível para mim manter isso apenas para mim e viver como se nada tivesse acontecido, sabendo que isso é um problema pandêmico, né? Bem condizente com o momento que nós estamos vivendo, mas é uma pandemia invisível, né? Sim, Sempre foi uma pandemia invisível. Então eu verdade. decidi que eu ia contar a minha história para alertar as pessoas a respeito e fui me aprofundando cada vez mais dos aspectos legais, dos aspectos psicológicos, em tudo que era possível dominar sobre o assunto para poder alcançar o máximo de públicos possíveis, né? E é o que eu faço hoje. Agora, em tempos de pandemia, meu trabalho tem sido bastante online, né? Mas eu dou Sim. palestras em escolas, dou palestras para professores, para assistente social, conselheiro tutelar, para pais, enfim, para todo público que tiver interesse, né? Uhum. Bacana, é super importante isso que você falou. É, eu chamei, convidei a Juliana quando eu vi a página dela no Instagram. Eu acho que assim as nossas causas são bem similares. A gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar a entrevista. A gente se identificou porque somos vítimas de abusos na nossa vida. Ela, enquanto criança, eu, enquanto adulto, para quem não sabe, meus vídeos contando a minha história. Vou botar o card aqui que vai aparecer em algum momento, mas está aí também o meu relato. Eu acho que quando a gente é vítima de algum tipo de abuso, a gente acaba se identificando. E a intenção, eu acho que é justamente alertar a sociedade, alertar as pessoas que através da informação, do esclarecimento, do conhecimento, é possível sim se prevenir prevenir esse tipo de situação ou é possível ao menos sair delas. E Exato. esse aqui a nossa intenção com essa nossa conversa. Então, uma das coisas que eu concorda comigo é na questão da divulgação. Você acredita que realmente divulgar, falar a respeito pode ajudar a salvar pessoas, pode ajudar a prevenir? Você acredita nisso?
Sem dúvida, eu tenho absoluta certeza disso, porque sem informação não tem como uma criança se proteger, sem informação não tem como um pai ou uma mãe saber o que fazer diante de uma suspeita de abuso. Informação é tudo quando se trata desse assunto. Aliás, quando se trata de qualquer assunto, mas falando especificamente sobre um tema que tem tanto tabu e tanta desinformação e tanta coisa errada divulgada sobre isso, é vital para a interrupção precoce desse tipo de abuso que os pais, os professores, as próprias crianças, crianças pequenas mesmo, os adolescentes saibam o que é abuso sexual, porque nem sempre o abuso sexual é óbvio, nem sempre ele é Sim, cometido por um estranho na rua, como todo mundo pensa. Então, saber o que é, como, o que fazer diante de um fato é essencial para que os abusos parem. Eu sou a prova viva disso, na medida em que eu passei 8 anos sendo abusada e só fui ter consciência disso quando faltavam 3 anos para que os abusos cessassem, porque eu comecei a perceber que tinha algo errado, porque na minha cabeça, de uma criança pequena que eu não tinha informação de nada, aquilo era comum, porque eu não tinha outra referência. Então, hoje eu faço pelos outros, tento fazer pelos outros, aquilo que eu sei que teria funcionado comigo. Por isso que eu levanto a bandeira da educação sexual na escola, que não tem nada a ver com ensinar a fazer sexo, tem a ver com ensinar a proteger o próprio corpo, tem a ver com estabelecer sim, limites, com sim, saber o que é do outro, o que é meu, quem pode colocar a mão aqui e ali, por quê e de que jeito. Isso é exato. educação sexual. Se eu, com 6 anos de idade, tivesse ouvido falar sobre isso na escola, eu teria evitado tudo que veio depois. Tudo que veio depois. Os meus abusos, os abusos dos meus 2 irmãos, e do meu irmão especificamente, que levou ao suicídio dele, no final das contas. Então, eu teria evitado tudo. Então, eu sei, eu não acredito, eu sei que a informação é a melhor arma para prevenir abuso sexual, de todas as frentes possíveis. A gente tem que falar disso escancaradamente e tem que deixar de ser um tabu. As pessoas têm que acostumar a ouvir falar sobre isso. Não pode Sim. ser uma coisa só de maio, tem que ser uma coisa rotineira, corriqueira, falar sobre isso. Exato. E isso é algo que eu sempre estou batendo aqui no canal, exatamente. Todos os temas que eu trago, né, principalmente temas ligados à família, a gente tem que começar a quebrar os tabus, realmente, sentar, conversar com os filhos, sentar, conversar entre si, marido, mulher, dizer o que está errado, o que está certo, impor os limites. E exatamente, eu endosso a sua fala, eu realmente compartilho do mesmo pensamento, da mesma crença, que foi através do conhecimento, através da informação, que eu consegui salvar a minha vida e sair de uma situação de perigo, de um relacionamento abusivo, onde eu fui também cárcere, fiquei um tempo em cárcere, minha vida também esteve em risco, então a mesma coisa eu falo. Se eu soubesse antes o que era um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, eu também não teria entrado. Mas, enfim, partindo, dando continuidade, né, ao nosso tema, acho que você falou uma coisa bastante interessante num dos vídeos que você colocou na sua página. E, pessoal, para quem não conhece a página dela, eu já de cara indico, tá lá no Instagram e ela também, né, no Facebook e no YouTube, né, Juliana, não conta para o seu pai. Tem vídeos bastante elucidativos, bastante esclarecedores. Eu acho que vale super a pena seguir, dar uma conferida, já eu fazendo o seu jabá, como diz aí o pessoal. Mas por que você acha que essa é uma das questões que a gente tinha falado antes? Por que você acha que as pessoas vítimas desses tipos de abuso na sua infância demora tanto tempo para falar ou até mesmo não fala ou chega nesse ápice de cometer suicídio? O que acontece nesse universo que as pessoas mantêm para si? Primeiramente, as pessoas nem sabem que foram abusadas. Começa por aí, né? Sem informação, sem uma devida educação apropriada para a faixa etária, né? Pensando em crianças e adolescentes, as pessoas nem sabem que foram abusadas. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é, a partir do momento que a pessoa sabe que foi abusada e entende tudo que aconteceu, tem 3 sentimentos, eu chamo da tríade do abuso sexual, que são unânimes e são presentes concomitantemente ou não, que é vergonha, culpa e medo. Toda, toda, toda vítima de abuso sexual infanto-juvenil sente essas 3 coisas. Na medida em que ela começa a perceber, se foram abusos que começaram muito cedo, se estenderam por muito tempo, que ela começa a perceber que em algum momento, por exemplo,
ela deixou de achar ruim e passou a gostar, e afinal de contas o corpo responde, o corpo é uma máquina e responde, não é fisiológico apenas, Sim. ou que ela sente que ela teve culpa, que ela deveria ter feito alguma coisa, mas não conseguiu, porque ela estava envolvida naquela trama de sedução, de chantagem, porque as pessoas são ameaçadas, são chantageadas, são coagidas. As vítimas passam por todas essas fases, às vezes é explícita a ameaça, às vezes não é, às vezes é algo do tipo, se você não deixar eu fazer com você, eu faço com os seus irmãos, que era o que acontecia comigo, por exemplo, às vezes é algo do tipo, isso aqui que a gente tem é só uma brincadeira, é um relacionamento, e o pedófilo, ele convence a vítima de que ela é cúmplice daquele crime, que ela não é vítima. Então, isso leva ao que a gente chama de síndrome do segredo, que é essa coisa que ninguém fala nada. Existe um elefante branco na sala, assim, sabe? Mas ninguém fala nada. E daí, para piorar, quando vem a revelação, às vezes as famílias ficam em silêncio, porque tem vergonha, porque se preocupam com o que os outros vão pensar. Mas eu poderia, assim, resumindo, pensando no silêncio da vítima, é culpa, vergonha e medo. Esses 3 fatores estão sempre presentes porque ela acha que ela provocou, porque ela acha que ela merece, porque é feito um trabalho muito longo e persistente de convencimento da vítima de que ela não é vítima. Então, como é que ela vai pedir ajuda sobre algo que ela se sente responsável? E depois de adulta, algumas pessoas têm uma tendência a querer viver em negação por achar que é mais fácil. Então, assim, já aconteceu há tanto tempo atrás, não vou mexer com isso. O que é um engodo enorme, porque uma hora essa conta chega. Sim. Isso bate na porta e você não tem mais como fugir. Então, fugir disso é muito pior. Porque quando vem o efeito rebote, é muito pior, sabe? Mas é bem comum. Tem gente que não revela a vida inteira. Tem pessoas de 60 anos que vêm falar comigo, porque viram os meus vídeos, porque eu também faço os relatos de outras vítimas, né, que me mandam suas histórias. Sim, eu E vi. é a primeira vez na vida que ela fala sobre isso, porque ela nunca teve coragem, porque ela sempre teve vergonha, porque no final das contas é humilhante ter passado por isso. E ninguém quer ser olhado com pena. Então, além de toda a culpa, a vergonha do medo, ainda tem o sentimento de se sentir inferior e não querer que as pessoas olhem para você como se você fosse uma pobre, coitada vítima de abuso sexual. Então, é mais fácil peitar uma postura de que não, nada aconteceu comigo, do que se abrir e deixar que as pessoas vejam sua vulnerabilidade, que no final das contas, se você trabalha ela, acaba sendo a sua fortaleza, né? Sim. Que é o que eu faço, que é o que você faz, né? A gente Uhum. se indigna e usa o que aconteceu com a gente para tentar ajudar os outros, né? Exato, exato. Alertar outras pessoas para que não caiam nessa. Eu acho que um dos pontos também que vão de encontro a isso que você falou, e você esclarece muito bem num dos vídeos da sua página que eu assisti, é a questão também que, na maioria das vezes, o abusador, o pedófilo, é alguém da própria família, é alguém de confiança, é o pai, é o padrasto, é o tio. Né, como esse caso recente aí que explodiu no Brasil da menina que foi estuprada dos 6 aos 10 anos e acabou engravidando do tio, enfim, e todo o desenrolar dessa história vergonhosa que aconteceu aí no Brasil. Então, também, a vítima acaba entendendo que, não, é normal, se meu pai, se meu padrasto, se meu tio, exatamente, está fazendo, isso é ok. Até você cair em si, né, ter entendimento e idade para entender que aquilo não era legal, não era correto, muita coisa já aconteceu. E isso que a sociedade tem que ficar alerta. E ainda tem outro fator aí que piora, que é mais uma camada, que é o que acontece muitas vezes? A pessoa, o adolescente, a criança, entende que aquilo ali é abuso sexual, que aquilo ali não poderia acontecer, mas, ela gosta da pessoa, é alguém que ela ama. Então, ao mesmo tempo que ela gosta dela, é a pessoa que ela ama. E ela sabe que quando ela falar, alguma coisa de ruim pode acontecer com essa pessoa. E ela não quer que isso aconteça. Ela simplesmente quer que pare. Mas e aí? Como é que ela vai lidar? Porque muitas vezes eles usam isso. Eles falam: se você falar alguma coisa, vou me afastar de você. Se você falar alguma coisa, vou me matar. Porque de fato isso acontece dentro das prisões, né? Então eles usam o sentimento da vítima contra ela. E para piorar esse cenário ainda, tem um outro cenário possível, que é a criança, ela foi basicamente domesticada desde muito pequena, e ela aprendeu que aquilo ali é natural e aprendeu a gostar daquilo e ficou viciada naquilo. Nos mesmos moldes de alguém que consome pornografia e fica viciado, que alguém que consome droga e fica viciado. Um adolescente pode começar sendo abusado desde muito cedo, chegar na vida adolescente e estar totalmente condicionado àquilo ali e não querer que pare. Por mais que entenda que é errado,
para ela aquilo é tão natural que ela entende que é errado, ela sabe que todo mundo vai julgar ela, inclusive, por isso que ela não tem coragem de pedir ajuda, ou às vezes ela até quer racionalmente que pare, mas ela gosta que ela não tem coragem de pedir ajuda. Então, você imagina o conflito de conflito, sentimentos que sim. é para uma vítima que não se vê como vítima, ou que se vê como vítima, mas que se vê tão suja e tão perversa quanto o próprio abusador. Né? Sem contar nos casos clássicos em que ela é ameaçada e chantageada o tempo todo, porque vou botar fogo na sua casa, vou matar seu pai e sua mãe, vou acabar com a sua família, ninguém vai acreditar em você, ninguém nunca mais vai gostar de você, todo mundo vai te isolar. E o pavor de qualquer adolescente é se ver sem grupo, né? Sim, sim. Vive em função do grupo. Imagine você na iminência de perder todos os vínculos, todo o grupo familiar, grupo de amigos, porque você vai ser exposto e ridicularizado, porque principalmente quando se trata de meninos, o medo de ser ridicularizado é muito grande. Então, tudo isso é basicamente uma trama, uma teia de aranha, sim. E a vítima fica lá presa. É muito difícil. Nossa, realmente é pesado, bem complicado. Então, assim, que a nossa missão, que a sua missão, ela se espalhe, né, mais e mais e mais e mais, que você tenha milhões de seguidores, que as pessoas possam abrir os seus olhos, porque assim, a intenção aqui é impedir que isso aconteça com outras pessoas, ou que pare se já estiver acontecendo. Então, para você que é responsável, seja pai, seja mãe, seja quem for, responsável legal por uma criança, por um adolescente, fique atento, fique alerta. E aí, já dentro dessa seara, desse caminho aí, como que os pais ou responsável legal pode ou deve orientar a criança ou adolescente para se defender, ou se já estiver ocorrendo, fazer parar uma situação dessa, de abuso infantil, de abuso sexual infantil ou durante a adolescência. Como os pais, os responsáveis legais, podem agir para prevenir algo assim? Tem uma frase que eu gosto bastante, que uma vítima me disse uma vez, uma dessas que eu gravei o depoimento, que é: desconfie de quem você jamais desconfiaria. Então, assim, começa por aí. Não ache que o bicho-papão tá lá fora. Não tá. Tá dentro de casa. Tá dentro da família. Mais de 80% dos abusos sexuais infantis juvenis acontecem literalmente dentro da casa da vítima. Então, é ilusão achar que o perigo tá lá fora, porque não tá. Mas, basicamente, se eu puder resumir numa palavra, uma expressão vai ser mudanças bruscas de comportamento. Mudanças bruscas de comportamento resumem boa parte do que é possível verificar. E é importante lembrar que não tem nenhum sinal ou sintoma que seja exclusivo do abuso sexual. Então, não quer dizer que voltou a fazer xixi na cama, bingo, é abuso sexual. Não. Tudo tem que ser analisado em contexto. Mas, por exemplo, uma criança, vamos imaginar que é um primo, um tio, ou uma prima, uma tia, porque mulher também abusa, esse é um dos tabus, né? De repente, a pessoa, aquela criança adolescente tem uma relação X com aquela pessoa, de repente essa relação muda, assim, ó, do nada. E ela fica ou muito arredia e não quer mais ir na casa, não quer mais olhar, não quer mais conversar, ou ela fica muito próxima. Mas tem que pensar em coisas assim, que destoam muito rápido, sabe? Porque quando é feito por meio, o abuso sexual é cometido por meio da chantagem e tudo mais, a tendência é a criança ou adolescente ficar arredio e não querer mais. Quando é por meio da sedução, principalmente com adolescentes, é o contrário, se aproxima. Então, esses movimentos extremos, para perto ou para longe, muito repentinos, desconfie. Mudança de comportamento de crianças pequenas, tipo, elas começam a ficar muito sexualizadas, muito além da faixa etária delas. Porque curiosidade é normal, gente. Criança querendo olhar dentro da calcinha, da cuequinha do outro, é básico da idade deles, tá? Da idade, exatamente. Eles estão explorando o corpo. Até mesmo a masturbação, que esse termo nem é muito apropriado, mas explorar a sua área genital é normal. Porém, se isso começa a acontecer de uma forma excessiva, em todos os lugares, na escola, a criança para de brincar para fazer isso, ou ela se torna muito agressiva do nada, ou muito apática, ela era muito brincalhona, de repente ela para de brincar, ou chorosa, ou ela ia muito bem na escola, de repente o rendimento dela cai vertiginosamente, assim, do nada.
ou ela começa a apresentar desleixo com a aparência dela muito grande, que é uma forma de se defender. Vou ficar Sim. feia para chamar a atenção do meu abusador, né? Não quer tomar Uhum. banho, vive totalmente desarrumada, despenteada, muda as roupas, muda o estilo mesmo. Porque vamos Uhum. imaginar que seja uma menina, né? Uma menina que usa isso, aquilo. No dia que ela foi abusada, ela usava uma saia. Essa menina pode ser que, de repente, ela odeie saia. E ela passe a usar roupa mais masculina, mais larga, para esconder o próprio corpo. Sim. Entende? Então, sempre focar nisso. Mudança brusca de comportamento. Sempre. Só que não é só isso. Para piorar, tem crianças e adolescentes que são assintomáticos, que não vão apresentar nenhum sintoma, não vão voltar a fazer xixi na cama, por exemplo, regredir nos comportamentos, que não vão começar a se meter em fazer bullying, que é uma das coisas também que acontece com meninos, especialmente, que tem essa, assim, um viés mais agressivo, né? Uhum. A depressão nas crianças é diferente dos adultos, então eles Sim. podem ir para o lado da agressividade. É um menino super de boa, de repente começa a fazer bullying na escola, é uma forma de reagir, sabe? Ou se torna Uhum. muito autoritário, porque assim, ali nos abusos, ele não tem controle sobre nada. De repente, para compensar isso, ele começa a se tornar uma criança extremamente que é tudo do meu jeito, quando eu quero, como eu quero, todo mundo tem que fazer o que eu quero, e se torna autoritário e agressivo, porque ele está tentando compensar a falta de controle que ele tem Uhum. em outra situação. Tudo isso são sinais de abuso sexual. Muito pudor em crianças pequenas, que não era para ter pudor sobre nada, mas que você vai lavar ali e ela fica assustada, ela não deixa chegar perto, não deixa encostar. Questões físicas mesmo, sabe? Coceiras, manchas pelo corpo, às vezes somatizando, às vezes é uma DST mesmo, sabe? Tudo isso também Uhum. acontecer com uma criança, e às vezes os pais não se dão conta, acham que é uma alergia ou foi uma pancada. Só que tudo isso tem que ser analisado em contexto, como eu falei. Não dá para você ver um Uhum. sintoma e concluir nada, né? Não, é um conjunto de fatores para poder Sempre. avaliar. E eu acho que aí entra a questão de estabelecer a confiança entre a criança e você que é o responsável, não é Porque verdade? no caso das crianças assintomáticas, por exemplo, se ela não te contar por livre e espontânea vontade, você nunca vai saber. Nunca. Você só vai saber quando ela for adulta e ela entender o que aconteceu e ela tiver coragem de falar. Foi o meu caso. Eu fui uma criança sintomática. Eu era a primeira da turma. Eu era uma criança super boazinha, super querida, amorosa com todo mundo. Eu nunca mudei meu comportamento. Eu desenvolvi uma máscara muito grande. Então ninguém jamais perceberia. Eu digo que se hoje, com o conhecimento que eu tenho, se o meu filho estivesse sendo abusado sexualmente e se comportasse como eu me comportava, eu não ia saber. Que dirá uma pessoa que não é preparada para isso, né? Isso. Então, Uhum. o mais importante de tudo, de qualquer educação, de tudo, é o vínculo. Se não houver vínculo, se a criança ou adolescente não tiver certeza que pode te contar absolutamente qualquer coisa, que você não vai punir ela, que ela não vai ser atacada e julgada, ela não vai te contar e você vai estar expondo seu filho a continuar sendo abusado porque você falhou em estabelecer vínculo com ele. Estabelecer vínculo com ele quer dizer ele saber que ele pode te contar qualquer coisa como se você fosse o diário dele. Que você não vai atacar ele, que você não vai condenar ele por nada. Porque o medo de ser julgado é o que paralisa as vítimas, porque elas têm certeza que elas são culpadas pelos abusos, sempre. Então, como é que você pede ajuda sobre algo que você acha que você é culpado? Não pede. Não pede, exatamente. Você tá enredado ali naquela situação. Sim, sim. E aí, com tudo isso, se você tivesse que dar uma única dica, um único conselho para Seria os pais ou para quem esteja nessa situação, qual seria a dica de prevenção em casos como esses? a dica que precede absolutamente tudo é isso que eu falei por final agora. Criem vínculo. Sem vínculo, não tem conversa, não tem revelação, não tem pedido de ajuda. Sem vínculo, essa criança, esse adolescente vai continuar sendo abusado até o dia em que ele sair, mudar de lugar, de casa, até o dia em que esse professor for transferido, até o dia em que essa pessoa morrer ou perder o interesse porque a criança ou adolescente cresceu. Vínculo, a criança, adolescente saber que você está lá para qualquer coisa, independente, mesmo que ela tenha matado uma pessoa, sabe? Mesmo que ela Uhum. tenha agido de forma cruel, ela tem que saber que você é o porto seguro dela. Se você não deixar claro, e não adianta você saber, ela tem que saber.
Não adianta você saber na sua cabeça que você vai acolher ela tem que saber que você vai acolher ela. Então, tem que ser muito explícito nisso. É chegar e falar mesmo, filho, filha, independente do que aconteça, independente de como você se sinta, independente do que você tenha feito, do que você tenha permitido que fizessem com você, do que você tenha se metido, se você estiver em apuros, se você estiver sentindo que tem alguma coisa errada, me conta que eu vou ficar do seu lado. Isso é a única coisa capaz de fazer uma criança ou um adolescente ter capacidade de te contar se alguma coisa acontecer. Sem isso, você está expondo seus filhos a perigo, porque por mais que eles saibam, que eles entendam, eles não vão ter coragem de te contar. Então, assim, não vai servir para nada. Exato, pura verdade. Nossa, Juliana, assim, brilhante a sua, todo o seu depoimento, todo o seu esclarecimento, assim, bacana o seu trabalho, então continue, como a gente havia falado antes, não desista, porque se a gente conseguir salvar, que seja uma única vítima, né, do abuso infantil, do maltrato infantil, do abuso sexual infantil, de um relacionamento abusivo ou de qualquer outra situação, infelizmente, que acontece na nossa sociedade de abuso, de maltrato, de preconceito, de injustiça, eu acho que eu e você, a gente já vai ter prestado um grande serviço para a sociedade. E é essa a nossa missão. Muito obrigada pela sua participação. Para você que nos acompanhou até aqui, eu acho que a gente sai desse papo bastante reflexivo. E eu acho que essa é realmente a intenção. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para quem já está inscrito. Deixe seus comentários se você foi vítima, se você sabe de alguma situação e quiser compartilhar, ou aqui no canal Por um Mundo Não Abusivo, ou nas nossas redes sociais, ou nas redes sociais da Juliana. Então, saiba que você não está sozinho, que a gente está aqui para te acolher também. E a todos, muito obrigada pela audiência. Juliana, mais uma vez, muito obrigada. E até a próxima. Tchau.